Fala, Experts, beleza? Léo Knittel e hoje vamos finalmente fazer você entender o que é SmartThings. Vem comigo. Então, Experts, bom ter você aqui com a gente de novo. Meu nome é Léo Knittel, está na Expertix e já vou pedir licença para o pessoal mais avançado. De vez em quando eu estou voltando aqui atrás para explicar alguns conceitos para você que está aí começando e está meio perdido, querendo saber por onde você vai. Então, nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é SmartThings, que é algo que é muito usado aí, você vai ouvir falar aí quando você está pesquisando sobre casa inteligente, é importante você saber, beleza? Mas mais importante do que o SmartThings é você se inscrever no canal, dar like no vídeo e acionar aí o sininho, ó. Escuta o barulhinho. O sininho das notificações para você saber dos nossos vídeos, beleza? Então, vamos começar do começo. O que é SmartThings? SmartThings é uma empresa que foi criada lá atrás e aí ela foi se desenvolvendo bastante nesse ramo de casa inteligente e acabou sendo criada pela Samsung. Então tem muita gente que pensa que ela foi criada pela Samsung, mas não foi. A Samsung adquiriu a SmartThings, tá? E aí, o que é o principal conceito do SmartThings? É uma plataforma. Então o que é uma plataforma? É um aplicativo onde você vai conseguir concentrar a tua experiência de casa inteligente, tá? E o que é a experiência de casa inteligente? É onde você vai ter todos os seus dispositivos ali e as rotinas, que são as maneiras conforme esses dispositivos vão se comportar de acordo com um gatilho, alguma coisa que aciona aquilo, tá? O SmartThings, ele também vai te possibilitar que todos esses dispositivos que estejam ali dentro sejam disponibilizados também nas assistentes de voz, na Google Assistente e na Alexa da Amazon, beleza? Então, através do a Alexa até respondeu aqui. Através do SmartThings, você vai conseguir interagir com esses assistentes de voz, beleza? Então, bom, voltando, é uma plataforma, tá? Então, você vai conseguir conectar diversos outros dispositivos dentro dessa plataforma de diferentes marcas. E aí, começa uma das grandes vantagens do SmartThings, que é você poder agregar múltiplas marcas dentro dele. Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem talvez os duas maiores marcas, né, que tem influência aqui no Brasil em termos de casa inteligente, são a Tuya e a Sonoff, tá? Então, ambas, hoje em dia, existe integração e você consegue interagir com dispositivos dessas duas marcas dentro do SmartThings, tá? São todos os dispositivos, Léo? Não, não são todos, então você tem que prestar atenção. Quando é Smart Life, que são os dispositivos da Tuya, são alguns, tá? Não são todos. Aí quando é da plataforma EWeLink, aí a maioria, tá? A EWeLink trabalha, vamos dizer assim, melhor nessa integração, porque a maioria, quase que todos os dispositivos Sonoff e EWeLink, que são outras plataformas, tá? Tanto a Sonoff quanto a EWeLink, Tuya, são outras plataformas. Inclusive vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu falo mais um pouquinho da diferença entre Tuya e Sonoff, tá? E vou deixar aqui nos cards também um vídeo onde eu falo sobre como começar a sua casa inteligente em termos de dispositivos, tá? Então, beleza. A gente tem essa plataforma Smart Life que vai te permitir tanto você instalar dispositivos diretamente nela, né? Como se fosse um Tuya ou um Sonoff, e ela também vai permitir a integração com outros dispositivos de outras marcas. Então, a lista é imensa, gente. Eu falei de Tuya, de Sonoff, mas tem coisas da Google, por exemplo, que se integram. Tem coisas da Ring, por exemplo, da própria Amazon, enfim, é uma infinidade de marcas que se integram com SmartThings, além, é claro, da maioria dos dispositivos inteligentes da própria Samsung, que foi quem adquiriu a SmartThings anos atrás, beleza? Bom, então isso é a plataforma, é um aplicativo onde você vai controlar a tua casa inteligente. E aí, por onde você pode fazer esse controle? Bom, você pode fazer através de aplicativos, né? Tanto para iOS quanto para Android, e recentemente você também agora pode controlar por um aplicativo para Windows, tá? Então você tem o Windows 10, você vai conseguir na lojinha do Windows instalar um aplicativo para controlar também seus dispositivos, beleza? Bom, vou agora cortar para a gente falar um pouco de dispositivos, vem comigo. Então, Expert, agora falando de dispositivos, o que acontece? Quando a Samsung comprou a SmartThings, a SmartThings produzia, né, dispositivos e dava manutenção e desenvolvia a plataforma, né?
Então a Samsung, quando adquiriu o SmartThings, deu continuidade a isso. Então a gente tinha sensores de porta, sensores de movimento, sensores de vazamento, botões inteligentes, câmeras de vigilância. A gente tinha uma série de produtos da própria marca Samsung SmartThings, tá? Com o passar dos anos, mais recentemente, diria que de repente de 2 anos para cá, a Samsung reposicionou como é que se diz? A maneira como ela queria desenvolver isso, né? E aí ela decidiu que o SmartThings seria uma plataforma e ela não mais produziria os produtos. Então, isso até gerou uma confusão durante muito tempo, circulou aí muito na internet o boato de que o SmartThings ia morrer, que não ia ter mais nada e tal, mas o que foi? Foi um reposicionamento. Então, hoje em dia, a Samsung só investe no SmartThings como plataforma, tá? Ela não está atualmente mais produzindo os produtos da marca SmartThings. E aí, o que aconteceu? Algumas outras marcas estão começando, né, a ocupar esse espaço que a Samsung deixou para trás, e algumas delas de maneira até mais, vamos dizer assim, oficial, como é o caso da EOTech, tá? A EOTech, ela hoje em dia já fornece o hub, igual a gente tinha o hub do Samsung SmartThings, então você já consegue comprar o hub igualzinho que você tinha antes, e ela também está lançando a linha de dispositivos. Ela já tinha uma linha Z-Wave há algum tempo, e ela está lançando também a linha de dispositivos Zigbee, tá? Aliás, fazendo uma pausa aqui para falar um pouco sobre o hub, tá? O hub SmartThings, o que ele é? Bom, quando você tem dispositivos que não são Wi-Fi, que eles são de outros tipos de tecnologia, alguns deles precisam de hub, tá? Então o hub do SmartThings, tanto a versão 3, que foi a última versão lançada pela Samsung, tanto a versão atual, que é da EOTech, eles são compatíveis com Zigbee e Z-Wave, tá? Essas duas tecnologias estão ali. Então isso quer dizer que você vai conseguir instalar dispositivos dessas duas tecnologias, tá? E aí, o grande diferencial, como eu falei lá atrás, é que nesses hubs você vai conseguir instalar dispositivos de diferentes marcas, não só os produzidos por essas próprias marcas, tá? Por que você consegue fazer isso? Porque cada dispositivo ele tem uma coisa que se chama controlador. E através do SmartThings você vai conseguir ter alguns controladores que são tipo controladores padrão. Então, que o mesmo controlador pode servir para um sensor de movimento da marca X e um sensor de movimento da marca Y. Então, você tem como fazer isso, ir lá no SmartThings e escolher um controlador que você acha que aquele dispositivo pode funcionar com ele. E, além disso, hoje também existe a possibilidade de a comunidade escrever controladores que possam ser usados, tá? Então, anota isso aí, você tem um hub que tem tecnologia Zigbee e Z-Wave, então dispositivos Zigbee e Z-Wave você vai conseguir usar, e além disso, mesmo que o seu dispositivo seja Zigbee, por exemplo, e não esteja na lista de compatibilidades, existe a possibilidade de ainda assim você conseguir fazer ele funcionar com outro controlador de outro fabricante, ou com os controladores padrão que vem no SmartThings, ou até com um controlador que a comunidade tenha desenvolvido, tá? Um grande exemplo de desenvolvimento de controladores pela comunidade, que esse controlador a gente chama de DHs ou DHTs, é o dos aparelhos da Xiaomi, a Cara, tá? Então os sensores da Cara, eu por exemplo gosto muito deles porque são pequenininhos, são confiáveis e eles não são a Xiaomi, a Cara não tem uma integração oficial com os SmartThings. No entanto, uma pessoa da comunidade foi lá e desenvolveu os controladores. Então hoje você consegue através desses controladores customizados, né, que alguém desenvolveu, você consegue lá usar uma série de dispositivos da Xiaomi a Cara dentro do SmartThings, beleza? Bom, além disso, gente, o que acontece? As casas inteligentes estão, tudo indica, evoluindo para um novo padrão que até bem pouco tempo se chamava CHIP, tá? CHIP, que era Connected Home over IP. Esse padrão mudou recentemente de nome para Matter, tá? M-A-T-T-E-R, que mais ou menos significa o que importa, né? What matters is o que importa. Então, esse novo padrão aí, o Matter, ele é uma empreitada em conjunto, vamos dizer assim, é um padrão que está sendo, um protocolo que está sendo desenvolvido em conjunto por Google, Samsung, Amazon, Apple. Então, todas as grandes estão aí colaborando para criar esse padrão comum, né? E o interessante é que o hub mais atual do SmartThings, tanto o V3, que foi o último que a Samsung lançou, tanto o da EOTech,
ambos já estão preparados para essa tecnologia, esse protocolo Matter, tá? O protocolo Matter, ele, trocando em miúdos, ele vai ser uma junção de Bluetooth, Wi-Fi e do Thread, que é uma outra tecnologia de casas inteligentes, tá? Então, junto isso tudo no mesmo barril, vai ter aí o protocolo Matter, e o Hub SmartThings já está preparado para isso, tá? Beleza. Agora é o seguinte, e o Hub do SmartThings também tem Bluetooth, tá? Apesar de não ter muita utilização hoje, ele também está capacitado para Bluetooth. Beleza? Bom, então agora corta de novo que eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre rotinas e automações. Então, Experts, agora vamos falar um pouquinho de automações. Para você que está começando, o que é uma automação? É você programar ali, não se preocupe que você não precisa entender de programação, tá? Você só vai ter que entender um pouquinho de lógica, porque você normalmente vai dizer, olha, se isso aqui acontecer, eu quero que essa outra coisa aqui seja feita. Então, por exemplo, você tem um sensor de porta e janela, que é um sensor que detecta se a porta abriu ou fechou, tá? Você pode dizer, olha, toda vez que essa porta abrir, eu quero que acenda uma luz. Isso é uma automação, tá? E aí, o que acontece? Uma automação, normalmente, ela é baseada num trigger, num gatilho, né? Nesse caso aqui, o que eu falei, o gatilho é abrir uma porta. Então, o sensor detecta que a porta abriu e executa uma ação, tá? Isso são as automações. Além disso, você tem também as cenas, que são sequências de coisas que você quer executar, mas que você pode executar ali, por exemplo, você entrando no aplicativo e apertando ali para aquilo acontecer. Não é uma coisa automática, tá? Então, a grande diferença entre cena e automação é que a automação ela está lá programada para ocorrer automaticamente quando um gatilho for acionado. E a cena é uma sequência de coisas que você programa para acontecer, só que não tem um gatilho definido. Você vai lá e aciona aquilo manualmente, beleza? Então, você tem esses dois universos aí dentro do SmartThings, tá? E aí, o que acontece? Como eu te disse, o próprio SmartThings, ele consegue lidar com diversas integrações, diversas marcas, tudo dentro dele. Algumas você instalando os dispositivos direto no Hub, se você tiver o Hub, e outras através de integrações com a nuvem, tá? E aí uma das perguntas que fazem muito é, eu preciso obrigatoriamente ter o Hub para me beneficiar das automações e das cenas no SmartThings? Não necessariamente, tá? Apesar de eu recomendar muito, é a minha plataforma de automação de escolha, mas ela tem um valor mais salgado, não é vendido oficialmente no Brasil, então você vai precisar gastar um dinheiro aí no Hub. Esse Hub com certeza vai te custar aí hoje, sei lá, 10, 15 vezes mais do que um Hub do uma TUI ou do uma Sonoff, por exemplo, tá? Mas ele vale muito a pena. Mas enfim, não é todo mundo que tem essa grana disponível, mas mesmo assim você pode utilizar o SmartThings para realizar suas automações mesmo sem ter o Hub, tá? E por que você deveria usar o SmartThings para fazer suas automações? Primeiro, porque ele consegue fazer automações mais complexas do que outros aplicativos aí. Por exemplo, se a gente pegar como referência o aplicativo da assistente de voz da Amazon, da Alexa, você vai ver... Ó, a minha até fala comigo aqui toda hora. Não tenho certeza. Ainda bem que ela não tem certeza, vai me dar tempo para eu explicar. Então, o que acontece? Quando você usa o aplicativo dela, ela tem lá, você pode fazer rotinas baseadas num gatilho, né? Só que ela só te entrega um gatilho hoje, né? Pelo menos data desse vídeo, ela só te entrega um gatilho e não são todos os tipos de dispositivos que você consegue que sejam gatilhos. Então, nela você vai conseguir, por exemplo, sensor de abertura, sensor de movimento, algumas centrais de segurança aí para quando você mudar a tua casa para não estou em casa, enfim. Só que no SmartThings você tem muitos mais gatilhos. Você tem, além dos sensores de pó de movimento, sensor de vazamento de água, sensor de vibração, sensor de 3 eixos, que é para identificar a posição que uma coisa está em referência a um eixo XYZ. Você tem sensor de fumaça, sensor de gás, sensor de monóxido de carbono. Enfim, você tem uma infinidade de sensores que vão te possibilitar serem gatilhos para algumas automações. E o melhor de tudo é que mais de um. Então, eu tenho automações, por exemplo, na minha casa, que são a junção de 4, 5 gatilhos diferentes, 4, 5 condições diferentes para que aquela coisa funcione.
Então, sei lá, eu estou no meu quarto de madrugada, levanto para ir para o banheiro. Aí eu tenho uma automação que identifica se eu levantei da cama, se a luz do quarto já está desligada, se a luz do banheiro já não está acesa. Então, se obedecer isso tudo, aí sim eu aciono uma luzinha de LED que tem embaixo da minha bancada só para iluminar o caminho, beleza? Então, essa é a grande vantagem. Só que aí tem o seguinte, no SmartThings, ele tem muita boa compatibilidade, mas ele não tem, por exemplo, a compatibilidade gigantesca que os dispositivos da Amazon têm, né? Então, o que acontece? Às vezes, no passado, você poderia até achar que você dependia aí da sua Alexa justamente porque ela é que tinha a maioria das compatibilidades. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, um vídeo onde eu falo como é que você faz um procedimento para você interagir com qualquer dispositivo da Alexa pelo SmartThings, tá? Então você vai ter lá, dentro do teu aplicativo lá, da assistente da Amazon, uma variedade gigante de dispositivos que de repente não vão estar no SmartThings, mas você vai conseguir interagir mesmo assim, beleza? Bom, então é isso, você através do SmartThings você vai conseguir compatibilidade com inúmeros dispositivos e ainda assim tem esse método que você vai conseguir inclusive interagir com dispositivos que só estão lá dentro da assistente da Amazon e que não aparecem no SmartThings, beleza? Vem comigo que eu tenho mais para te falar. E aí, experts? Bom, outra coisa importante falar para vocês é que eu mencionei que a SmartThings deixou de produzir dispositivos, né? Agora, os dispositivos Samsung normal, aí a linha de eletrônicos da Samsung, normalmente é compatível com o SmartThings. Então você compra um ar-condicionado, uma TV, um robô aí de aspirar pó da Samsung, eles normalmente serão compatíveis com o SmartThings, tá? Pelo menos a maioria deles tá? Então é sempre bom confirmar quando você for comprar se é realmente compatível, mas eles de cara vão ser compatíveis aí normalmente com a plataforma SmartThings, sem necessitar que você tenha hub, que você tenha nada. Então esse é mais um motivo para você usar o SmartThings. É que a gente sabe, né, que hoje em dia a Samsung aí domina muitas categorias de produtos, então é grande chance de você já conseguir tirar benefício do SmartThings mesmo não tendo um hub, tá? Outra coisa muito legal é que é o seguinte, eu disse a vocês que ele tem aplicativos para Windows, para iOS, para Android, mas se você já está no mundo Galaxy aí da Samsung, aí mais ainda você vai conseguir oportunidade de fazer tipos de automações ainda mais sofisticadas. Por exemplo, você vai conseguir fazer que quando você bote um alarme para você acordar no teu telefone, esse alarme interaja com a tua casa, acenda uma luz, desliga o ar-condicionado, por exemplo. Então, quanto mais você está aí no ecossistema da Samsung, do Galaxy especificamente, melhor ele vai ser. Mas você não tem nenhuma necessidade de estar com o smartphone da Samsung para usar, porque existem outros aplicativos e a diversidade de oportunidades que você tem dentro da plataforma é gigantesca, você tendo ou não um celular da Samsung, beleza? Bom, gente, por fim, eu queria dizer o seguinte: muito importante para quando você está começando numa plataforma de casa inteligente, eu, de novo, te sugiro muito que você escolha o SmartThings como a tua plataforma. É muito importante que você tenha, como a gente diz, resource, né? Onde você tenha onde buscar informação. E aí eu vou te dar algumas dicas aqui de como você buscar informação sobre o SmartThings, beleza? Bom, começando pela internet, você tem aí as comunidades em inglês, tá? Do SmartThings, eu vou deixar aí na descrição o link. A gente tem também, tocado aí pelo nosso amigo Nikini, um blog sobre SmartThings voltado aqui pra gente no Brasil, tá? Então vou deixar aqui na descrição também. A gente tem também, gente, um canal do Telegram onde só tem gente fera. Tem o Nikini, tem o Rodrigo, tem o João, tem outro João, tem Reinaldo, tem Araquém, tem Glauber. Uma galera sensacional lá que eu tenho certeza que qualquer dúvida que você tiver, eles vão saber te ajudar e com o tempo você vai ficar pró e vai poder ajudar outras pessoas também. Então não esquece, o grupo do Telegram tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Você clica aí, se junta ao grupo e vai ter sempre um monte de gente atenciosa lá para te dar atenção, beleza? Bom, gente, era isso que eu queria falar para vocês de novo. SmartThings é a minha plataforma de escolha, tá? É o que eu uso na minha casa, é o que eu gosto de fazer interação com os dispositivos. Tem uma gama ampla de dispositivos
e mesmo para os que não se conectam diretamente, você consegue conectar via as caixinhas inteligentes da Amazon, então você vai conseguir fazer muita coisa e é uma plataforma em expansão, tá? Então a gente tem ouvido notícias, por exemplo, a questão de integração com alguns dispositivos da Google é mais recente. Teve também o Android Auto, que é a plataforma para você usar dentro do carro da Google, que também foi uma integração que teve mais recente. Enfim, tem sempre coisa acontecendo, é muito legal e é muito importante você estar de olho. E lembrando de novo que eu falei que ela está preparada para o futuro, porque ela vai suportar o novo protocolo Matter que está vindo aí para superar o Wi-Fi, Zigbee, todas essas outras tecnologias, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações e dá like aqui nesse vídeo e recomendo. Ó, se está querendo começar em casa inteligente e não sabe como, vai lá nos vídeos da Expertix do Léo Quinito que você aprende muito lá, beleza? Deixa aí nos comentários também suas sugestões, tá? E aqui no canal a gente tem um lema, para você que é a primeira vez que está assistindo, o lema que é, se tá problemático, coloca no automático. Um abraço.